Eu vou atualizar o título desse vídeo sempre que alguém assistir, curtir ou comentar aqui embaixo. Vou fazer melhor. Na verdade, eu vou mostrar como que você também pode fazer isso usando uma automação, mesmo sem saber programar. E se você entender o conceito de tudo que eu vou te mostrar, aí você pode criar automação para qualquer coisa que você quiser. Como, por exemplo, um atendente no seu WhatsApp para você usar ou até mesmo vender para alguns clientes, responder de forma automática a algum usuário nas suas redes sociais e até mesmo um vídeo criado de forma totalmente automática com a ajuda da inteligência artificial e postado todos os dias em um canal do YouTube. Eu ficaria várias horas aqui se eu fosse falar tudo que você pode fazer se você aprender exatamente o que eu vou te explicar nesse vídeo. Um detalhe, o título desse vídeo nunca vai ser 100% preciso. Isso porque o YouTube não deixa eu atualizar ele em tempo real, então nem adianta você ficar dando F5 aí para atualizar. Mas eu garanto que a cada 10 minutos ele estará muito próximo da realidade. Um outro detalhe é que eu vou deixar uma planilha do Excel com um gráfico para você acompanhar dia a dia a evolução desse vídeo. O link vai estar aqui embaixo. Então vamos lá. Basicamente existem duas maneiras de atualizar esse título aqui. A primeira delas é eu contratar um estagiário e falar: o seu trabalho é apertar F5, ver a quantidade de views, editar e clicar em salvar. Que trabalho legal, não? E a segunda, a mais robusta e muito mais elegante, é automatizar o processo. E para a gente fazer isso, eu vou ter que te ensinar o básico, pelo menos alguns conceitos de programação. Mas fica tranquilo, eu prometo que eu vou tentar transformar esse processo na coisa mais simples e objetiva possível, para você não ter dificuldade. Então, antes de ir para a tela do computador, se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse. Compartilha e eu sei que você vai querer dar like e comentar aqui embaixo para ver o título mudando. Quando estamos falando de automatização de processos entre sistemas, nós estamos falando de um sistema A conectado e fazendo alguma atividade ali, alguma ação diretamente com o sistema B. Nessa automação que nós vamos criar, o sistema A é o nosso sistema e nós vamos utilizar uma ferramenta chamada NHN. Poderia ser qualquer outra ferramenta parecida ali, que vai facilitar a integração, você vai entender daqui a pouco. Também poderia ser um código, mas entenda que o sistema A é o nosso sistema e nós vamos utilizar o NHN para facilitar essas integrações. Já o sistema B, nesse caso, é o YouTube. Poderia ser o Gmail, o Google Calendar ou qualquer outro sistema. Agora, para a gente poder fazer essa conexão aqui, nós precisamos entender o que nós queremos fazer. Quando nós acessamos a interface do YouTube, na parte de edição de vídeos, se você tem um canal, você sabe como é que é. O que você tem lá? Você tem a lista dos seus vídeos, você tem também a parte de análise, tem uma parte de edição. Nessa parte de edição você tem lá título do vídeo, descrição do vídeo, tem as tags, tem a thumb que você consegue trocar. Então você consegue alterar esses dados, clicar num botão e salvar. Nesse caso eu quero mudar o título, correto? Só que eu quero mudar com a conexão. Eu não quero ter que entrar dentro do sistema. Para isso, o YouTube ele disponibiliza uma página lá falando assim: olha, eu tenho uma API e a partir da minha API você consegue fazer isso, isso, isso e isso. Só que eu não sou bobo, então eu vou colocar alguns limites. Eu não vou deixar você ficar batendo o tempo todo aqui na API e mudando um título ou pegando uma informação, porque vai sobrecarregar o sistema. E eu também não vou deixar qualquer um fazer isso. Eu quero uma chave, eu quero que você fale para mim quem você é. Eu não te conheço, eu quero te dar a permissão. Depois que você se cadastrar aqui na minha parte de API, eu vou te dar uma chave, ok? Com essa chave, eu deixo você fazer algumas coisas aqui, mas eu vou colocar esses limites também. E para ficar mais mastigado ainda, o que é uma API? A API vem de Application Programming Interface, que é um conjunto de regras e protocolos que permite que programas de computador interajam e compartilhem informações entre si. Resumidamente, olha, eu tenho essa informação aqui e eu vou te passar dessa forma aqui. Eu vou te responder com um padrão. Você vai me responder também um retorno com outro padrão. Eu tenho que estar esperando a forma que você vai passar. Nada mais é do que a comunicação entre os sistemas. API
para tudo. Se você quer fazer um post no Instagram automático, você vai precisar ver a API lá da Meta, né, do Facebook, que é do Instagram, vai ter que cadastrar uma chave de API e usar essa API. Na parte de inteligência artificial agora, se você quiser usar, por exemplo, o ChatGPT, você vai entrar na parte de API, vai cadastrar uma nova chave de API e depois dentro do seu sistema você vai integrar para conseguir usar ali a API da ChatGPT, a API do Facebook, por aí vai. É importante você também tomar cuidado com essa chave, porque a partir do momento que outras pessoas tenham acesso, aí você pode ter problema. Quando você gera uma chave de API, você não quer perder essa chave. É como se fosse a chave da sua casa. Tem sistemas, por exemplo, como o ChatGPT, que a cada vez que você consulta, você vai descontar um valor do seu saldo. Já pensou se alguém consegue a sua chave e começa a fazer várias consultas ao longo do dia? Ok, quando você for ver a documentação da API, porque você precisa entender o que aquele sistema disponibiliza para você, você vai se deparar com algumas URLs. Aqui nesse caso, vou dar um exemplo para ficar mais simples possível. Quando eu quiser fazer alguma coisa no YouTube referente aos vídeos, então eu quero mudar título, mudar descrição, o YouTube fala para mim, o endpoint, a URL que você precisa acessar é essa aqui, ó, youtube.googleapis.com/youtube/v3, que é a versão, /vídeos, tá vendo? O final /vídeos. Ah, mas eu não quero mexer com vídeos, eu quero mexer agora com a playlist, criar uma playlist, mudar o nome de uma playlist. Então o endpoint aqui vai mudar para /playlist. A mesma coisa para o canal, eu quero mudar o nome do meu canal. Lógico, vai depender do que o Google deixa você fazer. E se você clicar e entrar aqui num site, vai aparecer a seguinte tela. Olha só, é a URL aqui, vou carregar de novo, já aparece erro, né? Ele retornou aqui um status, ó, permissão negada, ele mostra o código 403 e tem a mensagem. O método não permite chamadas não registradas. Por favor, utilize uma API key ou outra forma de API. Então você repara que você precisa passar uma chave aqui para conseguir ter o retorno dessa informação. E você está vendo esse formato aqui, ó, no fundo é como se fosse um texto. Aqui eu consigo abrir e fechar porque eu tenho uma extensão no navegador. Mas esse formato é um formato JSON. Poderia ser XML, mas geralmente agora as integrações estão sendo mais utilizadas com o JSON. E como seria mais ou menos um retorno JSON do YouTube? Olha só, tem aqui o ID do meu vídeo, depois tem uma tag snippet, vem título. Aí tem o título, depois a data de publicação. Na parte de estatísticas, tem aqui a quantidade de views, que nós vamos utilizar daqui a pouco. A quantidade de like, a quantidade de comentários. Então, veja, segue uma estrutura ligada aqui por chave, abre chave, fecha chave, aí tem um resultado, depois tem um outro conjunto de chaves dentro das chaves, e aí não tem limite, e você consegue depois ir tratando essas informações. Uma outra coisa que você precisa saber é que existem métodos para você solicitar ou fazer alguma coisa nessa API. Então, no caso aqui dessa API, digamos do vídeo, ó, eu quero fazer alguma ação com vídeo. Eu quero deletar um vídeo, eu quero atualizar um vídeo, eu quero criar um novo vídeo, mudar a descrição. Eu preciso seguir o quê? Alguns métodos. E esses métodos é para toda a API também. Então o método GET, se eu chamar essa URL aqui e eu passar que é um GET, significa que eu estou buscando ou recuperando informações lá na API deles, no servidor. Então, quando eu chamo essa API vídeos passando o GET, ele me responde uma estrutura de dados sobre o vídeo, que foi a que a gente acabou de ver. Agora, o que eu passo para ela? Eu só passo uma URL específica. Nesse caso, se eu passar só vídeos, beleza, ele vai me retornar. Nós vimos que não retornou porque eu não tinha configurado ali uma API. Mas se eu passasse a autenticação, que nós vamos ver no próximo passo, eu iria ver um conteúdo. Então é isso. É uma URL simples, eu pego, get, né, de pegar, eu pego as informações. É lógico que eu não vou passar só vídeos. Aqui no caso,
seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? YouTube, Google API, 3 vídeos, só que aí eu tenho um barra, o ID do vídeo, certo? Porque eu estou querendo uma informação de um vídeo específico. Então você sempre vai passar o ID de alguma coisa na URL, né? Ou como parâmetro, que é as informações que você está passando. Senão o sistema do outro lado não sabe. Você está pedindo aqui informações de vídeo, mas que vídeo? Você quer deletar vídeo, mas que vídeo? Quer alterar os dados do vídeo, mas qual vídeo? Entendeu? Então você precisa passar um ID. Depois do get, nós temos o método post. Esse sim serve para criar um novo recurso no servidor. Então, se você quiser fazer o upload de um vídeo, ou se for um outro sistema e você quer criar uma linha nova lá no banco de dados, quer criar algo novo, você quer cadastrar algo, você vai fazer um post, porque você vai criar esse novo recurso. Mas você vai passar o que você quer criar. E vai ter uma estrutura específica, e cada API espera uma estrutura. Digamos que o YouTube, aqui é só um exemplo, tá? Mas ele pede que para você criar um novo vídeo, você precisa passar no mínimo 2 informações, título e descrição. Repara, a gente está montando um JSON, né? Uma estrutura aqui de JSON, e lá na requisição, que é quando a gente for fazer o comando, for enviar e solicitar isso, a gente vai passar essas informações. Então nós estamos fazendo um post. O interessante é que nesse caso eu não passo nenhum ID, porque eu não estou querendo atualizar, deletar, mudar nada, pegar informação, não, eu quero criar algo novo. E geralmente quando eu crio algo novo, o servidor vai falar para mim, ó, criei. E esse é o ID, porque ele criou um novo recurso lá dentro. Já o método put serve para atualizar completamente um recurso que já existe. Então, se você já criou um item novo lá no servidor, ele te mandou um ID. Se você quer mudar essas informações, você vai ter que fazer um put. E aí, no caso aqui, ó, você vai passar o ID. É lógico, você vai ver que cada API, mais uma vez, ela vai passar. Ó, eu preciso dessa informação, ela vai te retornando. Ó, você esqueceu de passar tal parâmetro, que é obrigatório, por aí vai. Mas é basicamente o post com o corpo ali, só que eu estou passando também um ID, que é do item que você quer alterar. E para finalizar, temos o método delete, que significa que ele vai servir para remover um recurso do servidor. Aqui no caso, ó, essa URL é a mesma, ó, YouTube, Google APIs, YouTube V3 vídeos, só que eu estou passando um delete. E eu vou ter que passar também, no caso, o ID do vídeo que eu quero deletar. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o YouTube vai entender que eu quero deletar esse vídeo e vai remover. Tudo através de API, e ele vai retornar sempre também um JSON falando, ó, removi, não removi, deu erro, se você criou, é esse o ID, entendeu? Agora que nós já entendemos tudo, nós precisamos o quê? De uma chave, correto? A gente precisa garantir que nós temos permissão para fazer alguma alteração no sistema que nós estamos querendo mexer. Aqui no caso, o YouTube. Eu tenho que ter uma chave que fala para o YouTube, olha, sou eu mesmo aqui, ó, eu criei essa chave, é a minha conta, para ele deixar eu manipular os dados. Existem alguns sistemas que é muito prático, você vai gerar uma chavezinha lá e já vai sair colocando dentro e utilizando dentro do NHN ali, na integração, e já vai conseguir fazer fácil. Por outro lado, existem alguns um pouco mais complexos. O Google é um desses casos, que depois que você entende, você vê que é fácil, não é um bicho de 7 cabeças, mas até entender como funciona, você vê que dá um trabalhinho. Mas por quê? Porque o Google ele tem vários projetos, então é uma estrutura gigantesca. É por isso que eles criaram o console, né, do Google Cloud. E aí quando você acessa aqui, ó, console.cloud.google, você tem projetos, aí você pode criar um projeto, aí lá dentro de projeto você tem aqui a parte de APIs, tem as bibliotecas, que aí é uma biblioteca para eu conseguir criar uma pasta no Drive, uma biblioteca para eu conseguir criar uma planilha do Excel, para criar um documento, né, lá no Google Drive. Enfim,
existe uma API para cada um desses serviços. É por isso que eles concentraram tudo em um só e tem uma pancada de serviço aqui. E depois que você habilita essa API, você vem aqui em biblioteca, eu não vou aprofundar nessa aula, tá? Escreve aqui se você quer uma aula mais só sobre isso. Mas você vai na biblioteca, Google Drive, habilita e aí você tem mais informações lá, você vê quantas requisições, ou seja, quantas vezes você pode ficar chamando essa API e por aí vai. E também cria as credenciais. Isso é muito legal, porque aí você consegue criar mais de uma credencial para usar em outro sistema. E também é interessante que você consegue, por exemplo, configurar assim o seu sistema está num site chamado assim, sistemadojoão.com.br, digamos assim. Você também coloca ali na credencial que só aceita chamadas a partir desse sistema. Ou seja, mesmo que outra pessoa pegue a sua chave, se a requisição, se a solicitação for através de um outro site, outro sistema, ela não vai conseguir. Então, tudo isso tem a ver com segurança, né? Aqui também tem aqui, tela de permissão, que é o OAuth, que já é uma autorização. Então, tudo você vai criar aqui no Google Cloud. Mas não se preocupe, porque o ponto inicial é você entender aqui como que funciona, né, essa parte de automação. Automaticamente entendendo isso, vendo o sistema aqui, você vai começar a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você vai ver um vídeo ali no YouTube, outro aqui, vai entender, e que tem sistemas que são muito mais fáceis. O próprio ChatGPT mesmo, você vai lá, nova API, aparece uma string gigante, que é um texto, né, que a gente chama uma linguiçona de texto, e depois você copia ela e cadastra no sistema que nós vamos utilizar, a NHN, e já sai funcionando, entendeu? O Google é um pouco mais complicado, mas não se preocupa com isso agora não. Aqui no ChatGPT, por exemplo, eu coloquei no Google ChatGPT API. Se eu clicar aqui, não é o site do ChatGPT, é uma área específica para a API. Inclusive, você paga separado, porque ele vai consumindo conforme você vai utilizando. Mas no caso do ChatGPT, se você usar a versão do modelo 4 ou Mini, você vai ver que gasta assim muito, muito pouco mesmo. Você faz uma pancada de solicitação lá e vai gastando centavos de dólares. Agora, é lógico que se você utilizar um modelo mais robusto, que não tem necessidade para a grande maioria das coisas, aí você vai pagar um pouquinho mais caro por cada requisição que você fizer. Aqui no ChatGPT, por exemplo, depois que você entrou aqui na parte de API, eu vou colocar aqui, API Key. Create and Export API Key. Aí você pode vir aqui, criar uma API, criar uma nova chave secreta, Tá vendo? Eu dou um nome, teste, posso criar um projeto, posso colocar aqui as permissões e criar. Pronto, é isso, API Key gerada, tá vendo? Ele já me dá ela aqui, eu copio e é um texto gigante aqui, Se eu deixar aqui, né, alguém pode olhar e querer usar, então eu já vou inclusive deletar ela. Essa API não existe mais, então se já tivesse integrado no sistema, alguém tentar usar não vai conseguir mais. Então agora que você entendeu, né, o basicão aí das APIs, como que é a integração, vai ficar mais claro agora que nós vamos lá para o NHN. E aí você vai ver ali as coisas acontecendo, aí vai ficar fácil, você vai entender e vai ver que é tranquilo. Parece difícil, mas não é. Se você pesquisar no Google aqui, NHN, você vai ver um site. O que é legal desse projeto? Você pode contratar aqui no site, tá bom? O sistema deles. Só que você vai ter um custo, certo? Preço. Então, para começar, se você achar interessante, você pode pegar o Starter aqui. Só que é um pagamento de R$ 125 mensal, isso no plano anual, né? Se você diminuir aqui, é R$ 150 no plano mensal. Só que o que é interessante aqui? Que você não precisa disso. O que você pode fazer? Gratuitamente. Tá vendo aqui, que tem o GitHub? Eles estão lá com código aberto dentro do GitHub. E aí você consegue instalar isso dentro de um computador próprio. Se você tiver um supercomputador aí, você consegue instalar. Talvez não vai fazer muito sentido porque ele tem que estar o tempo todo na internet, tem que ter ali uma forma de recursos externos, acessar ele, que são os webhooks, né? Depois você vai entender sobre isso. Então, o mais interessante é você contratar
um servidor online. E aí, no caso, uma VPS, que a gente chama, Virtual Private Network. É um computador que vai ficar ligado lá o tempo todo e você vai instalar o NHN. E aí, no caso, uma VPS. E o legal é que tem, por exemplo, a Hostinger, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que você consegue contratar uma VPS já com o NHN instalado, para facilitar para você, ó. Hostinger NHN. Você vai ter um plano aqui que já é para automação. E olha só, vários aplicativos em um só lugar, sem linhas de código, ó, a partir de R$ 36,99. É lógico que você vai ter que escolher um plano aqui, provavelmente esse preço é no pagamento anual, mas você já tem um custo bem menor. E você também consegue contratar qualquer outra VPS e instalar. E tem aí várias formas de instalar, mais fáceis, mais difíceis. Mas o legal é que, dependendo aqui, compensa você pegar um plano na Hostinger e já sair usando, tá bom? Eu vou deixar o link da Hostinger aqui embaixo. E para começo, assim, você pode usar o plano mais baratinho que tiver. Aí, Eli, mas como assim? Lá cobra 100 e pouco e aqui cobra 26 e aí é de graça mesmo? Sim, você vai ter o custo do servidor que não tem nada a ver com eles e você vai conseguir instalar o software deles. A única coisa é que vai ter alguns recursos ali, que até hoje eu confesso que eu nem precisei, que eles vão querer cobrar um plano extra de você, mas não tem necessidade. Você vai ver que você vai conseguir fazer muita coisa sem plano extra. Não tem limite, né? Você sai usando ali normalmente, tranquilamente. É só instalar mesmo nessa VPS, ou já contratar instalada como a da Hostinger. Depois que você instala o NHN ou contrata o plano deles, né, você vai ter uma tela anterior ali, né, você vai ter uma tela de login, vai fazer login, vai cair numa tela que vai ter ali os itens dos workflows, ou você vai clicar em novo workflow e vai cair aqui. Eu não mostrei a tela anterior porque tem um monte de workflow meu lá. Então aqui é quando você cria um novo workflow, só vai ter uma lista de itens lá, tá bom? E o que é essa tela? Essa tela aqui, ela é bem básica, tá bom? Você vai usar realmente aqui no meio, ó, se você segurar o espaço e mexer, você consegue andar para o lado, ó. Então vai ser muito útil. Segura o espaço, arrasta e você consegue aqui ver a parte do editor, que é onde nós estamos, e também ver aqui a parte de execução, que é o que já foi executado aqui nesse meu workflow. O que é um workflow? É a sequência de passos que nós vamos fazer, entendeu? E o legal é que você pode ter aqui uma sequência de passos com qualquer sistema, porque ele tem aqui um método que é de HTTP, né? Response, que é fazer uma chamada no servidor, é executar lá um post, um get, sabe? Só que o que é o louco aqui nessa plataforma? É que nós já temos aqui, ó, no botão mais, um monte de coisa pronta para as principais ferramentas. Então, por exemplo, o Google. Eu digitei Google, já veio aqui Google Ads, Google Chats, Google Drive, ó, Google Sheets. Ah, eu quero criar uma planilha. Ó, vou selecionar Google Sheets. Aí eu tenho aqui adicionar na linha, atualizar a linha da tabela. Tá vendo? Eu já tenho o item. Se eu clicar aqui, ó, ele já abriu essa tela. Eu vou fechar, vou clicar aqui fora para fechar, ó. Mas ele criou um nó do Google Sheets, ó. Aqui no caso ele está chamando de trigger, que é um gatilho, tá? Mas não leva em consideração isso aqui. Mas eu tenho vários nós e eu vou conectando esses nós, ó, em outros, tá bom? Então eu vou apagar esse aqui porque geralmente você precisa começar o seu workflow com um gatilho. Lembra que eu falei webhook? Eu vou colocar aqui um webhook, ó. Ó, webhook. O que é um webhook? Vou fechar. Webhook, ele significa que alguma coisa vai chegar aqui no meu sistema. E aí, a partir dessa alguma coisa aí, que eu vou fazer uma sequência de passos que eu vou conectando aqui. Então, por exemplo, se eu recebo uma mensagem de alguém no meu WhatsApp, é lógico que a gente vai ter que estar usando uma outra API e tudo, mas aquele outro sisteminha, ele vai mandar para o meu servidor, que está o N2N, e vai chegar aqui. E aí, eu vou receber as informações e vou tratar essas informações e fazer outras ações com ela. Então, digamos que eu recebi uma mensagem em áudio. Aí eu vou tratar aqui, ó, chegou no meu webhook,
eu tenho alguns campos, ó. Foi um get, lembra que eu falei para você, ó, get, post, tem outros aqui, mas a gente quase não usa, por isso que eu foquei naqueles. Então, chegou um get, aí eu vou ter as informações aqui, já você vai entender. Eu vou ter essas informações e vou tratar e vou fazer, eu quero transcrever, aí eu vou jogar para uma inteligência artificial ou para outra API, aí depois eu vou jogar para o Google Drive, entendeu? E aí você pode responder também para esse servidor, enfim. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, senão a gente fica louco, mas o ponto é, você precisa começar com um gatilho. Aqui no caso foi o webhook, mas nós não vamos precisar desse aqui. Para o nosso projeto, nós vamos utilizar o schedule aqui, ó, que é um cron. Então, eu tenho uma trigger também, um gatilho, que eu vou aqui, ó, configurar o intervalo. Então, assim, ó, eu quero que execute a cada hora. De quantas em quantas horas? De 2 em 2 horas. Eu estou selecionando. Não, eu quero a cada 1 hora. Ou a cada um dia, tá vendo? E aí, ele vai executar isso aqui, ó. Tá vendo que tá verdinho? Ele vai, lógico, eu tenho que ativar depois aqui em cima, tá bom? Ó. Ele até mostra um texto aqui, eu vou desativar para funcionar. Mas aí, ele vai executar de acordo com o que eu estou planejando aqui, organizando, certo? Eu tô falando, eu quero que você execute em determinado tempo, ele vai fazer isso. Agora sim, existe também a possibilidade de eu querer só, deixa eu deletar ele aqui, ó, de eu querer só testar aqui enquanto eu tô trabalhando, ó, um trigger manual. Aí eu vou colocar aqui, ou às vezes você quer uma rotina que você quer clicar aqui para ela executar tudo. Então, é só usar o trigger manual, tá bom? Então, vou deixar o trigger manual aqui, ó, por enquanto. E eu vou fazer uma conexão com esse trigger manual. Vamos selecionar um item aqui, ó. Eu vou colocar o chat GPT, ó, OpenAI, tá vendo? Ó, já apareceu aqui. Vamos supor aqui, ó, eu tenho várias opções. Eu quero fazer aqui, ó, um message, deixa eu colocar message, a model. Olha que legal. Aí, cada nó desse que eu estou adicionando, ele vai ter um tipo de configuração, mas todos eles vai ter o quê? Eu tenho o input, que é o lado esquerdo aqui, ó, e tem o output, que é a saída. E aqui no meio é a configuração. E o legal é que eu posso, olha só, clicar aqui em testar esse passo, porque com o tempo você vai ter vários passos ali, né? Vários itens, um conectados com o outro. E aí eu quero testar só esse passo aqui. Você clica aqui em teste. Também vai ter a parte de configurações, enfim, tem sim muitos detalhes, mas você vai pegando com o tempo. O legal é que também tem a parte aqui, ó, deixa eu sair aqui, ó. Quando eu saio lá dentro da home, tem uma parte de credenciais. Aí eu consigo já configurar as credenciais. Você tá vendo que aqui tá dando um erro, ó. Isso que é legal, é tudo muito visível. É porque não tá configuradinho, ó. Se eu vim rodar aqui, eu vou clicar em Test Workflow. Olha, já mostra um erro aqui. E aí, tudo quanto é erro, você pode jogar no ChatGPT, no Gemini, que ele vai respondendo para você, tá bom? E vai te ajudando. Você pode, inclusive, tirar um print dessa tela aqui, ó, e mandar lá. Ele vai falar, ó, tá dando erro por conta disso e disso. Mas aqui tá fácil, né, ó. O que ele tá pedindo aqui? Ele já usou a minha credencial, ó. Isso que é legal, porque eu já tenho uma credencial da OpenAI. Ele já usou ela. E aí ele só tá pedindo para eu selecionar aqui, ó, o modelo. Aí eu vou pôr o mais barato que eu comentei com vocês, que é o 4O Mini. Ó, é esse aqui. E tá vendo um prompt aqui, ó? Eu vou colocar: oi, tudo bem? Eu sou de São Paulo. E você? Você não é lugar nenhum, né? Tá vendo? Eu coloquei aqui, se eu testar esse passo, ó. Olha só que louco, ele foi lá no ChatGPT. E ele já retornou para mim. Olha o que ele retornou. Um JSON. Lembra que eu falei do JSON? E aí você pode clicar aqui, ó, e ver os formatos. Ó. Tabela, JSON, esquema. Tá vendo? Isso que é legal, o esqueminha aqui. Ó. Mas aqui ele retornou um JSON. Ó. E aí tem o index 0, a mensagem. O assistente mandou o quê? Oi, estou bem, obrigado. Não tenho uma localização física, mas estou aqui para ajudar você em qualquer coisa que precisar. Como posso ajudar hoje? Você entende que aqui eu já fiz uma conexão com o ChatGPT. Eu já poderia passar um monte de informação para ele aqui e ele simplesmente me retornar
qualquer coisa, aquilo que você está acostumado a utilizar no GPT ali, escrever, é isso aqui. Só que o legal é que você pode passar dados para ele agora. Só que é óbvio que isso aqui não serve para nada, a gente precisa ter um contexto melhor aqui. O legal também é que se eu fechar, você vai ver que ficou verdinho, ó, tá bom? E aí você consegue ver por onde o nó está indo, porque você vai criar lógicas. Se responder isso, vai para lá, se responder isso, vem para cá. E aí você consegue ver verdinho onde as coisas estão passando. Ó, vou clicar aqui em teste de novo, ó. Tá vendo? Ele vai executar e vai trazer, ó. Provavelmente ele vai trazer até outra resposta lá. Ou estou aqui para ajudar, mas não tem uma localização física, tá? Ele mudou um pouco, né? Ele não mandou a mesma coisa. E eu consigo ver aqui, ó, as execuções. Eu consigo ver as execuções que eu fiz, inclusive ele mostra com detalhe. Ele está carregando aqui, olha que louco. Você consegue ver o que respondeu em cada execução. Esse projeto é sensacional. Eu consigo ver que no primeiro ele respondeu isso aqui. Tem um log, ó. No segundo ele respondeu isso aqui. E lembra que eu falei das limitações? Eu não lembro, mas eu acredito que a parte do... Eu não tenho certeza, mas a parte do histórico, quanto tempo que ele armazena isso aqui, talvez o plano pago é um pouco maior, essa quantidade, mas eu não tenho certeza, tá bom? O ponto é assim que a gente conecta as coisas, ó. Vou criar um novo nó, por exemplo, do Google Drive. O Google Sheets aqui, ó, pronto, criar uma planilha. Aí, lógico, ele vai precisar de algumas informações, por isso que já é um nó pronto específico para a API do Google. Credencial, eu já cadastrei as minhas credenciais do Google, então tá aqui no meu e-mail. Ó, resource, o documento, o que você quer? Criar ou deletar? Eu quero criar. Qual o nome do documento? Teste. Pronto. Eu poderia, por exemplo, criar um documento com o nome que o ChatGPT me passou e por aí vai. Mas, ó, agora você vai entender. Tá vendo que aqui do lado, quando eu dou 2 cliques, ó, não aparece nada aqui? É porque, primeiro, ele não está conectado e às vezes também se ele não mostrar nada é porque ele não rodou o nó anterior. Mas olha, isso que é legal, ó. Você viu que só o fato de eu conectar aqui, ó, quando eu abrir aqui, ó, ele já me mostrou o JSON que o nó anterior passou, certo? E eu também consigo clicar aqui, ó, e mudar também se eu tivesse outros nós. Eu conseguiria. Aqui no caso só tem aquele nó anterior, que é esse aqui da OpenAI. Mas olha agora vem um detalhe. Eu consigo trabalhar assim, ó. Se eu quiser salvar o título do meu documento, chamado aqui, ó. Quer ver? Ó, olha que legal. Pera aí, vamos melhorar isso aqui. Eu vou clicar em Open aqui. Eu vou falar, oi, crie um nome criativo para um documento do Google Docs. Será o título do documento. Beleza? Simples assim. Eu vou rodar agora de novo. Eu mandei para o ChatGPT, o ChatGPT retornou e caiu aqui. Ó, vamos abrir aqui e ver o que ele retornou? Olha só, o content tá aqui, ó. Claro, que tal ideias que voam, um voo criativo? Viajou aqui, mas o que foi o ponto? Ele criou um documento lá, porque como eu já estou com a credencial, ó, ao output, ele criou um documento lá dentro do meu Google, passou o ID, tá vendo? O Google já retornou isso aqui, ó. Ó, tá aqui o documento, não mandei título porque você não colocou nada, ó, font family esse aqui, font size, olha que loucura. Mas ele criou um texto antes do título, né? Ó, claro, que tal, ó, vou colocar para ele, me retorne só o título. Ó, se eu vou testar aqui, ó. Olha lá, ó, labirinto de ideias. Então, se eu abrir aqui e ver aqui, ó, né, do lado esquerdo o que foi executado no nó anterior e pegar aqui o content, ó, e colar aqui, ó, eu tô arrastando, olha que louco isso. Eu tô arrastando, olha só, eu tô colocando, é como se eu estivesse colocando assim entre chaves, ó, JSON, message, content, tá vendo? Eu tô pegando o JSON, o retorno do JSON, o $JSON, que é esse JSON aqui. Tem um nó chamado message, não tem? Então eu tô .message e tem um nó chamado content. Então é JSON é o conteúdo, .message, que é esse nó, .content, que é esse, que é o nome do título, ó. Então se eu rodar de novo, só esse passo aqui, ele vai criar lá um item no meu Google Drive chamado labirinto de ideias. E ele criou esse arquivo lá no meu Google Drive. Entendeu? Ele criou tanto que ele está mostrando aqui, ó, um monte de informação sobre o arquivo criado. Então eu estou mostrando esse
ponto inicial aqui, né, para você entender como que é feita a conexão das coisas aqui, porque agora vai vir o nosso fluxo de atualizar o título e vai ficar tudo muito mais claro, tá bom? Agora, olha só, você pode vir aqui e navegar em tudo que tem, ó, por exemplo, Actions in App aqui, ó. Tem um monte de app que eu nem conheço, ó. Tem também o Asana, Airtable, meu, tem muita coisa, cara, muita, ó. Tudo isso aqui é sistema que você pode integrar que já está mais facilitado. E os que não estão aqui, você pode fazer o quê? Usar o método HTTP Response e como se fosse uma API, usar ele. Olha o tanto de software que tem aqui, ó, já tudo só com a API prontinha para você utilizar. Se não tiver, ó, HTTP Request. Olha só. Configura se você quer um get, post, vai colocar o parâmetro, a URL e vai retornar do mesmo jeito ali na API do lado direito, né? E é isso. Agora vamos lá para o nosso fluxo de atualizar o título para ver, e aí tudo vai fazer muito mais sentido. Esse é o fluxo que atualiza o nosso título. Vamos passar nó por nó aqui e ver o que está acontecendo, tá? Então você vê que ele não é muito grande. Para começar, nós temos aqui um trigger, que é o cron. Eu vou abrir ele. Olha só, ele está executando a cada 5 minutos. Eu vou colocar a cada 10 depois, porque eu fiz o cálculo aqui, eu vi que eu tenho um limite lá de não sei quanto, acho que 10 mil requisições por dia. Aí eu fiz um cálculo de quanto que ele vai gastar. Eu falei, ó, vou colocar de 10 em 10 minutos para não ter problema com o Google, tá bom? Beleza. O próximo passo, o que que é? Eu usei um nó que já existe aqui do YouTube. E aí eu vou abrir ele aqui. Olha só, eu já configurei a minha credencial e isso que é o mais louco. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui que eu quero vídeo, teria outras coisas, ó, channel, playlist. Não, eu quero pegar dados de um vídeo. O que que eu quero fazer? Um get, eu quero fazer um get, ó. Cuidado para não deletar seus vídeos. Eu coloquei aqui, ó, o vídeo ID, tá vendo que já vem prontinho, porque é um nó específico para o YouTube. Então eu coloquei vídeo ID. E aí eu passo também quais os campos que eu quero, ó. Ele já tem vários aqui. Eu falei que eu quero o Statistics e esse snippet. Vamos executar só esse nó? Olha só. Ele trouxe os dados lá do YouTube. Ele trouxe o título. Ó, inclusive eu já estou testando, né? Já está aqui, esse título tem 29 visualizações. Você vai ver aqui que é um vídeo de teste que eu estou utilizando. Você sente que está sempre esquecido de ideias importantes, tal, porque a descrição do vídeo tem as thumbnails, olha só, tudo direto do YouTube. Beleza. Então ele está trazendo aqui já os dados do vídeo. Se eu trocar o ID do vídeo aqui, ele vai trazer os dados de outro vídeo. Tanto que quando eu for subir esse projeto, esse vídeo aqui que você está assistindo, vai ser diferente o ID, porque eu vou lá, vou pegar o ID que o YouTube gerou, vou colocar aqui. Depois então que eu gero, né, pego os dados do vídeo que eu quero analisar, porque, um detalhe, eu quero analisar o que? Eu quero analisar esse item aqui, ó. Olha só, Statistics, View Count, ele está me mostrando quantas views tem o vídeo, quantos likes, ó, 3, quantos, aqui no caso favorito eu não uso, quantos comentários, 5. Você entende? Tá tudo aqui. Aí eu preciso trabalhar essas informações. Então depois eu crio aqui um novo item, eu venho aqui e coloco o set, que é o edit field aqui, que é o antigo set, ó, e eu só seto as variáveis, tá? É como se eu estivesse pegando aqui, ó, eu pego aqui dos lados e falo, ó, eu dei esse nome aqui, ó, YouTube Views, é o do tipo número, porque podia ser string, que é um texto, enfim, é um tipo número. Aí eu vim aqui, ó, e eu arrastei isso aqui, ó, View Count eu arrastei para cá. Quando eu arrastei para cá, agora ficou com erro porque eu arrastei por cima, mas quando eu arrastei para cá, ó, ele já mostra certinho. E aí, ou seja, eu estou configurando essas variáveis. Se eu executar, ó, olha só, eu pego tudo aquilo que o YouTube trouxe e eu meio que não vou utilizar. Agora, para frente, eu só quero levar essas informações aqui, ó. Então, beleza, ó. Estou fazendo um mapeamento manual com esse set. Teria outra forma aqui, ó, com JSON, mas estou fazendo manual. Então, eu vou precisar aqui do YouTube Views, a quantidade de like, comentários e a descrição do vídeo. Por quê? Porque o YouTube, quando eu for atualizar lá, ele me obriga a passar uma descrição. Se eu não passar nada, ele zera a descrição do vídeo, tá? Então, beleza. Feito isso, eu criei uma planilha. E essa é uma parte bem legal do projeto. Eu criei essa planilha aqui, ó,
que todos os dias ela vai atualizando com a quantidade de views, com a quantidade de curtidas e comentários. E o legal é que aqui do lado tem também um gráfico, né? Que aí ele vai mudando de acordo com os itens. Então vocês vão conseguir ver o acompanhamento, né, de como que está fluindo esse vídeo. O link dessa planilha vai estar aqui embaixo. Então, como que funciona? Vamos voltar lá para a parte... detalhe, né? Como eu falei, tem um campo dia, uma coluna view, curtidas e comentários. Quando eu volto aqui, ó, eu tenho um nó. Ele até executou o nó aqui, ó. Eu tenho um nó do tipo do Google Planilhas. Eu vou abrir. E aí, eu tenho aqui que eu quero pegar o Get Rows, né? Quero pegar as linhas. Eu coloquei o ID da minha planilha. Beleza? Coloquei aqui, que é da tabela, da tab, né? No caso aqui embaixo, ó. Vídeo. Tá vendo? E eu peguei a data de hoje e filtrei. Tô falando, ó, que dia é hoje? Tá dando aqui, ó, 29. Tá vendo? Esse código aqui, ó, ele gera para mim que é o dia 2025-05-29. Então ele vai lá na planilha e vai procurar se tem aqui o dia 29. Então vamos executar aqui, ó. Vou executar. Tá vendo que retornou vazio? É porque não tem o dia 29 lá. Vamos colocar o dia 29 aqui, ó. Vamos mudar esse 27 para 29. Ele vai retornar, ó. Opa, ele procurou e achou. Olha a quantidade de views, 21, curtida 2, comentário 4, tá vendo? Então, você vai se adaptando a isso aqui, né? Você não precisa se preocupar em saber exatamente. Você pode pedir pro ChatGPT, ó, é o que eu falei, tira print, o que eu coloco aqui? Eu preciso pegar a data, ele te passa o formato, você vai testando. O ponto é, ele pegou aqui dia 29. Aí o que eu faço? Eu tenho um outro nó aqui que é do tipo function, ó, que é o code aqui, ó, tá? Esse código eu também pedi para o ChatGPT gerar. Como eu sou programador é mais fácil, às vezes eu gero. Nesse caso aqui eu pedi para ele gerar e é muito prático, tá? Porque eu falei assim, ó, eu quero gerar, quer ver? Ó, vamos executar que vai ficar mais claro. Eu quero um retorno que vai falar se existe ou se não existe o dia. Por quê? Porque se não existisse o dia, aí deixa eu voltar aqui, tá vendo que ele retornou? Ó, existe, ó, vou executar de novo. Existe. Vou agora apagar aqui, vou colocar dia 28. Vou executar. Ele continuou falando que existe. Por quê? Porque o nó anterior não mudou. Inclusive tem uma coisa muito interessante nessa ferramenta que você pode ganhar tempo. Porque ó, eu vou clicar aqui, ó, você pode clicar nesse item aqui, ó, Pin Data. Tá vendo o Pin Data, ó? Essa informação aqui está pinada, né? Ela está fixada, ó, tá vendo? Olha aqui. Significa que você pode executar tudo de novo, que ele vai sempre usar o valor da última vez aqui. Às vezes você está usando o ChatGPT e você tem um custo, né? Para você fazer as coisas, para pedir, por mais que seja pouco. Aí você não quer ficar gastando, porque você já está para frente ali, você já tratou a parte do ChatGPT, tá legal? Você não precisa ficar batendo no ChatGPT direto. Usa a mesma informação que ele já pegou a última vez. Sem contar que você ganha tempo também. Mas aí você tem que ficar esperto, porque às vezes você pode esquecer isso e achar que mudou o valor e não muda. Então, ó, mesmo se eu executar esse nó aqui, ó, né, que eu quero saber se existe ou se não existe, ele vai continuar mandando que existe, mesmo eu tendo tirado lá. Aqui no caso ele atualizou de novo, porque está a cada 10 minutos, né? Mas ó, vou atualizar de novo. Tá vendo? Ele está procurando, está falando que existe, mas no fundo é porque esse nó aqui está retornando que existe. Eu vou executar ele de novo, ó. Aí agora sim, veio vazio. Se eu for nesse aqui, ele vai colocar aqui o existe, ó, executei, existe é igual a 0. Tá vendo? Aí eu tomo uma decisão. Eu adicionei um nó aqui, ó, que é chamado de if, que eu decido o quê? Eu falo assim, ó, se o existe, ó, eu arrastei o existe para cá, ó. Tá vendo? Tuque. Então, se o existe é igual a 1, então é true, se não é false. Então, o que ele faz, ó? E aí vem uma sequencinha bem basiquinha aqui. Se existe, ele segue aqui para cima. Se não existe, ele vai para baixo. Se ele não existe, significa que ele não achou a linha do dia 29 aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui
não existe, ele vai vir para o false, ele vai andar aqui, e aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar uma linha lá, ó, sheet, né, with document, append or update row, ou seja, ele vai acrescentar ou atualizar uma row lá, e a coluna que tem que bater o dia, ou seja, se tiver já o dia ali 29, ele vai atualizar, se não tiver ele vai criar. E aí eu passo os dados, o que eu estou passando? Tá vendo aqui que ele tá pedindo aqui, ó, execute o nó anterior? É porque ele não, tá vendo essas informações? Ele não está conseguindo pegar. Por quê? Porque eu não testei o nó inteiro, então eu não estou conseguindo ver tudo, porque eu estou testando passo a passo. Se eu executasse o nó inteiro, ia bater aqui as informações, mas ele tá pegando, ó, aqui em cima do input eu consigo ver os meus inputs, ó. Lembra que começa com schedule, depois vem o YouTube, depois vem o set. Ele tá pegando lá do set YouTube, ó, o JSON, que é o dado de views. Porque aqui na planilha, ó, eu tô salvando views, curtidas e comentários. Então o que ele tá fazendo? Ele tá pegando aqui o set, né, o nó aqui, ó, set YouTube, que é esse aqui lá atrás. Vou voltar aqui para você ver. Assim que eu peguei os dados do YouTube, ó, eu configurei, lembra? Ó? Olha lá, ó, YT views, YT likes, YT de YouTube, né? Tá vendo? Que eu configurei. Então lá na frente, como não tinha linha, o que ele tá fazendo? Ele tá vindo aqui, pegando, ó, no set, YouTube, o JSON, YT views, entendeu? Só que ele não tá mostrando porque ele não executou o nó anterior aqui ainda. Basicamente é isso, tá? Ah, uma coisa legal também que eu esqueci de falar. Eu pulei esse nó aqui, ó, que é dados para atualizar. Por quê? Tá vendo o set aqui? Eu peguei esses dados aqui, não peguei? Só que aqui em dados para atualizar, ó, eu fiz uma funçãozinha que eu também pedi pro ChatGPT, que ele gerou para mim, e ele gerou mesmo isso aqui, tá? Eu falei, ó, eu tenho esse retorno aqui, ó, selecionei aqui, gera para mim tal coisa, o que eu pedi. Olha só o que ele fez, ele gerou esse YT New Title aqui, ó, que eu pedi para ele que eu queria gerar um novo título a partir das informações. Então eu passei aqui a quantidade de views, quantidade de like, tudo. Ele tratou e criou aqui, ó, esse vídeo tem a quantidade de views, visualizações, vírgula, quantidade de likes, curtidas. E aqui no dólar aqui é tudo que é uma variável, né? E dólar, comentários, tantos comentários. É por isso que aqui no final fica assim, ó, o Y New Title aqui, ó, o novo título. Esse vídeo tem 29 visualizações, 3 curtidas e 5 comentários, que é o valor que ele está pegando. Ou seja, essa funçãozinha aqui, ó, ela monta esse new título aqui, o novo título. Então vamos lá. Voltando, então se não tem o item na tabela, eu vou até deletar aqui, ó, o dia 29, vou executar, vocês vão ver ele indo lá por baixo, ó, porque não tem na tabela, ó, executando, viu? Ó, todos verdinhos, nem passou aqui por cima, ó, tá vendo que não tem o checkzinho verde aqui, ó, os checkzinhos falando que ele passou, a linha verde passou por baixo, então ele criou no Google, ó, tá aqui, ó, dia 29, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele tá pegando os dados. Agora lembra que tava pedindo para executar o no anterior? Não tá mais, ó. Então ele tá pegando aqui, ó, set YouTube. Quer ver, ó? Set YouTube, ó. Olha lá, ele tá pegando esse dado aqui, ó. Já tá aqui, entendeu? E aí ele tá atualizando, depois o último passo, ó, atualizando o título. Aí ele tá chamando ao endpoint aqui, ó. O endpoint do YouTube, ó. youtube.google APIs, tá vendo, ó, barra vídeos, ó, o put aqui, ó, que é o de atualizar, ele tá fazendo um put, já tem aqui a autenticação. Eu poderia usar o nó do YouTube, poderia, mas eu quis usar assim para vocês verem que eu consigo usar também o HTTP response. Então assim, ó, eu tô enviando o que no body, que é o corpo da mensagem. Eu tô enviando um JSON, ó, vou clicar aqui no maisinho só para abrir. Eu tô enviando assim, ó, ID, que é o ID do vídeo, snippet, título, eu estou mandando um novo título, ó.
Tanto que aqui do lado eu vejo o resultado. Esse vídeo tem 29 visualizações, ter discutido e tantos comentários. Estou enviando a mesma descrição sempre, porque ele me obriga a passar, então beleza. E categoria ID ele obriga, que é de estudo, é de finanças, enfim, é o tipo do vídeo que eu peguei o padrão aqui, 22, que é coisa de blog e tudo, tá bom? Mas é isso. Isso que é legal. Eu estou mandando esse corpo aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Estou fazendo um put e estou atualizando. Qual que é o vídeo? Vamos ver aqui então o vídeo. Ó. Vou abrir esse vídeo aqui só para a gente dar uma olhada. Olha só, é esse ID aqui, então é esse vídeo aqui, que inclusive ele está não listado. Então, ó, esse vídeo tem 29 visualizações, 3 curtidas e 5 comentários, tá? É um vídeo que é antigo aqui no canal, que na verdade eram uns testes que eu estava fazendo e eu estou usando como teste. Olha que louco isso aqui. Ele está pegando essa quantidade. Vamos ver na prática funcionando aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar mais 2 comentários. Ó, teste. Vou colocar mais um. Vou colocar 3 aqui. Se estava com 5, tem que ir para 8, né? Ó, coloquei mais 3 comentários, beleza? Eu vou deletar a linha porque eu quero que ele vá pelo caminho de baixo de novo. Então eu vou vir aqui. E agora eu vou rodar. O que ele vai pegar? Ele pegou a quantidade de vídeos, ele viu que não tinha no meu banco de dados, porque não tinha, né? Agora que tem, né? Porque ele adicionou. Não tinha, ele veio por baixo aqui, ó, e cadastrou aqui, ó, olha só, a quantidade de comentários, 8. E atualizou. Vamos dar um refresh aqui, ó, tem que ter 29 visualizações, acho que até mais, né? Deixa eu ver. Ainda 29, porque o YouTube demora, porque eu atualizei mais um, era para ter 30, mas tudo bem. Curtida 3 e comentário tem que ser outro. 8, vamos atualizar. É sério, eu tô feliz demais. Aí, 8 comentários, olha que legal. Agora, como o YouTube ele limita a quantidade, eu não quis correr o risco de ficar fazendo o tempo todo atualizando, o que eu fiz? Eu estou verificando essa planilha aqui, ó, se já existe o dia. E se já existe o dia, o que ele vai fazer? Lembra que ele caiu aqui, ó, ver se retornou a linha do dia? Ah, retornou. Então ele vai para o true, que é verdadeiro, né? False aqui é false, segue para baixo, true vai para cima. Aí o que eu faço? Eu pego então o dado da planilha. Tá vendo que ele está sem data aqui? Que ele está pedindo para executar o nó anterior. Deixa eu executar aqui, ó. Ele executou, mas não fez nada. Então, eu vou setar os dados da planilha aqui, eu já vou mostrar para vocês, mas ele vai fazer um set, ele vai pegar os dados que está lá na planilha, configurar, e aí ele vai montar um JSON, só para ficar visualmente legal. Eu peguei uma function, ó, um nó de função, pedi ChatGPT, junta esses 2 JSON para mim aí. Aí ele vai colocar, ó, os views na planilha, ó, planilhas views, planilha like, planilha comments. YouTube View, YouTube Like, YouTube Comments, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai montar um JSON aqui, que nós vamos ver já já. E depois tem uma outra função que eu pedi para ele, ó, ver se mudou algum desses itens. Aí ele fez essa rotininha aqui, ó. Então, ó, planilha de views, YouTube Views, ele está comparando se mudou. Se mudou, ele vai colocar true, se não false. Aí a mesma coisa. Mudou? Então ele vai vir, vai atualizar a planilha, porque lembra que esse nó aqui, ó, ele cria ou atualiza um novo com base na data. Então, como já existe a data e ele está carregando a data aqui, ele vai atualizar e vai atualizar o vídeo também. Mas o que é interessante? Se esse vídeo não tiver muito acesso, e aí a pessoa vai ficar aqui, sei lá, vai ficar 1 hora rodando e 1 hora não teve uma view, não teve uma curtida, um comentário. Ele não vai atualizar no Google. Ele só vai ficar manipulando aqui a planilha e ele não vai usar a API do Google para bater lá e atualizar o vídeo. Para quê? Não teve mudança, não teve alteração, entendeu? Agora vamos então para o caminho de cima. Teoricamente, se eu rodar de novo, ele vai para o caminho de cima aqui, certo? Por quê? Já existe o dia, mas ele não vai atualizar porque não teve alteração. Nós temos aqui o vídeo, ó, com 29 visualizações, 3 curtidas e 8 comentários. O YouTube vai me retornar a mesma coisa, então ele vai vir aqui, vai fazer todo o procedimento, só que mudou? Não mudou. Então ele vai cair no falso e o falso está aqui, ó, não faz nada. Eu podia enviar uma mensagem para o meu WhatsApp? Podia fazer qualquer coisa, mandar um e-mail para mim?
Eu posso vir aqui e colocar e-mail. Ó, Gmail. Então eu posso aqui get a message, send a message. Olha lá, send a message. Aí eu não tenho aqui a credencial do e-mail, mas eu podia, ó, criar minha credencial e aqui eu tenho enviar e-mail, coloco para quem quer o e-mail, o assunto, o corpo, tá vendo? É bem basicão mesmo assim, é super prático. Então eu vou deletar esse nó aqui. Então vamos rodar, como já existe a data, ele vai fazer esse fluxo aqui, ó, vai por cima, tá vendo, ó? E ele não caiu aqui para baixo, por quê? Porque ele não veio para true, ele manteve lá no false. Eu acabei esquecendo de mostrar esse nó aqui, ó, que é o que determina se mudou ou não. Mas o bom é que nós temos aqui as execuções, então dá para ver, olha só, numa das execuções aqui, então ele abre aqui, lembra que eu falei que ele monta um JSON com as duas informações da planilha e que vem do YouTube, então ficou assim, ó, planilha views, planilha likes, planilha comments, YouTube views, YouTube like, YouTube comments. Então é um JSONzinho que já configura aqui e eu consigo simplesmente fazer esse próximo comando mais fácil, olha só. Que é essa tabelinha. O que eu fiz? Eu passei para o ChatGPT, ó, eu tenho esse JSON aqui, ChatGPT. Faz uma função para mostrar se mudou ou não algum item. E aqui ele está retornando false porque não mudou, porque ó, planilha views 29, YouTube views 29, tá igual. Like, né? Na planilha 3, no YouTube 3 e os comentários na planilha 9 no YouTube 9. Então não precisa continuar aqui o fluxo para baixo e atualizar, ele simplesmente para aqui no false. Agora, se eu fizer mais um comentário aqui, é que a mágica acontece. Então agora são 9 comentários, certo? Se eu atualizar o vídeo, continua com o mesmo título, sério, óbvio. Tô feliz demais. Olha lá, o mesmo título. Mas, se eu executar agora, ele não vai vir aqui para essa perninha verde, ele vai descer, vai atualizar a nossa linda planilha aqui, para 9 aqui, e vamos lá. Tuk, tuk, tuk. Ó, viu? Ele veio, desceu, atualizou a planilha para 9, olha aqui o 9, e se eu vier aqui, nós temos agora no título 9 comentários. 9 comentários no título. E aí, curtiu? Agora é claro que você pode fazer uma coisa muito maior. Aqui nesse caso aqui, ó, qualquer hora eu vou fazer um vídeo explicando como que funciona, mas essa automação aqui, ó, ela vai numa planilha, pega uma notícia, lê a notícia, gera um texto maior, um roteiro, cria um roteiro. Depois que ela cria um roteiro, ela roda uma outra automação aqui, que é gerar imagens com base nesse roteiro. Depois ela cria um áudio, na verdade até depois do roteiro aqui que está o áudio, ó. Ela vai lá no Eleven Labs e cria um áudio, uma narração mesmo. Aí depois, com base na narração, que ela gera essas imagens. Depois tendo todas essas imagens, ele gera aqui, ó, um vídeo, tá? Aqui eu uso o FFmpeg. Já poderia usar até uma IA para fazer isso, alguma integração, mas aqui eu instalei o FFmpeg no meu N8N que eu consigo já gerar um vídeo com essas imagens. As imagens ficam passando ali. E aqui, por último, ele gera o que? As legendas. E o legal é que eu não uso o SRT, eu ainda usei um formato que eu consigo personalizar as legendas. Então, em 2 minutinhos, assim, nem isso, eu tenho um vídeo pronto. E aí eu poderia usar o nó do YouTube aqui e automatizar esse post e deixar todo dia ali, ó, o Chrome a cada 10 minutos, a cada hora, gerando um vídeo com base em umas informações numa planilha e simplesmente cadastrando. Ah, é Reels, o que você quer? Ah, quer postar no Facebook, no Instagram? Aí é um outro processo. Mas você entende o poder disso? Comenta aqui embaixo também se você quer essa template, né, que a gente acabou de criar aqui, que eu mostrei da automação aqui, que aí você consegue importar dentro do seu N8N e fazer os testes também. Você só vai precisar mudar ali a sua chave de API. Aí você comentar aqui que você quer, eu já disponibilizo o link aqui para vocês fazerem download também. E aí, o que você achou? É muito difícil? Deixa o seu feedback aqui para mim, para eu ver se fez sentido para você, se eu consegui ser didático, se você entendeu e se você vai querer aprofundar mais sobre isso, porque vai me motivar a criar mais conteúdo sobre esse tema. Eu estou com vários planos legais para esse canal,
mas eu preciso me sentir motivado. E você já sabe que é só curtir, comentar e compartilhar que o céu é o limite. Bom, essa API continua funcionando, a cada 10 minutos ela faz essa requisição para o YouTube responde, ela faz todo aquele processo que a gente acabou de ver e atualiza o título. Só que toda API precisa de manutenção, o servidor pode cair, o YouTube pode mudar a quantidade de limites e mais cedo ou mais tarde, a verdade é que ela vai cair. Vamos ver até quando esse vídeo vai continuar atualizando o título. 5 anos? 10 anos? 15 anos? Será que o YouTube existe até lá? Eu sou Eli Rigobelli, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau! Agora é só clicar em um dos 2 vídeos que está aparecendo aqui do lado para aprender algo novo.